Nós queremos, nesse momento aqui, chamar o Dr. Nicholas Miller, ele que é diretor do Instituto Internacional de Liberdade Religiosa da Universidade de Andrews, e ele vai trazer um tema bem interessante para nós nessa tarde. É a primeira palestra, Separação, Igreja e Estado à Luz do Adventismo. Então, nesse momento, recebam o Dr. Nicholas Miller. Well, good afternoon. Boa tarde. I'm glad I wore my blue shirt. I seem to fit in. Tô feliz que eu usei minha roupa azul. Acho que eu tô combinando com todo mundo aqui. What I want to do is spend a few minutes O que eu quero fazer é passar alguns minutos talking about some history. falando de história. Because I was a lawyer first. Eu fui advogado primeiro. Actually, I studied theology first. De fato, eu estudei teologia primeiro. And then law. Aí depois direito. And then I realized there were questions that neither theology or law could answer. E eu descobri que havia perguntas que nem a teologia e nem o direito podiam responder. That lay in our history. Que precisavam ser respondidas com a história. This morning we talked a bit about the dangers of Christian nationalism. Hoje de manhã falamos sobre os perigos do nacionalismo cristão. And I hope we were clear enough on why Seventh-day Adventism cannot embrace Christian nationalism. E eu espero que fomos claros em explicar por que o adventismo do sétimo dia não pode, não deve aceitar o nacionalismo cristão. That we value freedom and a God of love who uses persuasion rather than coercion. Que nós amamos um Deus de amor e um Deus de liberdade que usa a persuasão e o amor e não a coerção. But we need to be fair to our evangelical friends. Mas precisamos ser justos com os nossos amigos evangélicos Who are tempted by and maybe even embrace Christian nationalism. que são tentados a adotar ou até mesmo adotaram o nacionalismo cristão. Many of them are well-meaning and well-intended. Muitos deles são pessoas bem intencionadas and they are responding e estão respondendo to circumstances and challenges in the world around us. às circunstâncias e desafios que estão acontecendo no mundo ao nosso redor. Christian nationalism doesn't arise in a vacuum. O nacionalismo cristão não surge num vácuo. The current version is a response A versão atual é uma resposta to an extreme secular liberalism a um liberalismo extremo secular that challenges basic traditional values of society and family. que desafia valores fundamentais tradicionais da sociedade e da família. And you cannot understand Christian nationalism without understanding this other challenge. E você não pode entender o nacionalismo cristão se você não entende esse outro desafio, esse outro extremo. As Adventists, if all we do is criticize Christian nationalism, Se, como adventistas, a única coisa que nós fazemos é criticar o nacionalismo cristão, then people may think we're defending secular liberalism. as pessoas podem achar que nós estamos defendendo o liberalismo secular. Now, we also talked about the fact that we are experiencing both these things in America and in Brazil. Nós também falamos que estamos vivenciando esses fenômenos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos And in other parts of the world. e em outras partes do mundo. And in some ways, it's not that Brazil is becoming like America. E em algumas formas não é como se o Brasil se estivesse se tornando como os Estados Unidos. It's that America is becoming more like, well, South America and Brazil. É os Estados Unidos que está se tornando mais como a América do Sul e o Brasil. In terms of having more extreme politics on the left or the right. Em termos de ter mais políticas polarizadas e de extremos na direita e na esquerda. Now, the story of how this happened Agora, a história de como isso aconteceu can be valuable to understanding how we are to respond to these two extremes. pode ser valiosa para como nós vamos responder a esses extremos.
Now, I have a little PowerPoint, a few slides, Eu tenho uma apresentação de PowerPoint, alguns slides, and I'm hoping they can be pulled up e eu espero que now. alguém pode colocar aqui na tela agora. So I'm proposing to you that there are three models of church, society, and the individual. Eu quero propor a vocês 3 modelos de sociedade e do indivíduo. Too often we think in terms of dualities, of one versus the other. Muitas vezes pensamos em termos dualísticos, de um contra o outro. Of Christian nationalism versus secular liberalism. Em termos de nacionalismo cristão versus liberalismo secular. But often these two extremes obscure or hide Mas muitas vezes esses 2 extremos, eles ofuscam ou escondem a third way. terceiro caminho. And I'd like to sometimes I might call this the Protestant way, but I think that's unfair to non-Protestants who also embrace this way. Eu costumo chamar esse terceiro caminho da via protestante, mas é injusto chamar isso para aqueles não protestantes que também adotam essa visão. Oh, I see. Okay, thank you. So I prefer to call it the free church way. Então eu prefiro de chamar o modelo da igreja livre, Because there are Jews, porque há judeus, Catholics, especially since Vatican II, John Courtney Murray was a famous American Catholic theologian and political thinker. Católicos, especialmente depois do Vaticano II, como John Courtney Murray, que foi um bispo católico, teólogo importante, Who advocated for individual rights and religious freedom. que pregavam, que defendiam direitos individuais e liberdade religiosa. So I'm going to tell you a little story about early modern Europe. Então eu vou começar contando para vocês uma história da Europa no início da Era Moderna. And most of us here have a heritage that has roots in Europe, whether it's Portugal, Spain, England, France. Muitos de nós aqui temos uma ancestralidade que vai até a Europa, seja Portugal, Espanha, Inglaterra, França. You have heard of the Protestant Reformation. Vocês ouviram falar da Reforma Protestante? And the wars of religion that followed that. E as guerras de religião que seguiram a Reforma Protestante. Hopefully you've also heard of the Peace of Westphalia in 1648. Quizá vocês também ouviram da Paz de Westfália, de 1648. In 1685, Louis XIV Em 1685, Luís XIV revoked the Edict of Nantes, abrogou o Edito de Nantes, which was a promise of toleration to the Huguenot peoples in France. que era um documento que prometia tolerância para os huguenots, que eram a minoria protestante da França. The revocation sent shockwaves through Europe. A abrogação do Edito de Nantes causou ondas ao redor da Europa. The toleration of different religions that had been implemented in 1648 was threatened. A tolerância que havia sido criada em 1648 com a Paz de Westfália estava sendo ameaçada. But sometimes when you take a step backwards, Mas às vezes quando você dá um passo para trás, it lays the groundwork for taking more steps forward. Cria a base para você dar mais passos para frente. And what happened in 1685 is what caused John Locke to write his famous letter concerning toleration. E o que aconteceu em 1685 é o que levou João Locke a escrever a sua carta sobre a tolerância. He was living in Holland at the time, Na época ele estava vivendo na Holanda, and the streets were filled with refugees from France. e as ruas estavam cheias de refugiados vindo da França. And he wrote a book to justify the value and importance of not just religious toleration, but religious freedom. E ele escreveu este livro para não somente justificar o valor da tolerância, mas da liberdade religiosa.
2 other books were written that same year to defend toleration. 2 outros livros foram escritos naquele mesmo ano para defender a tolerância religiosa. One was by a Lutheran named Samuel Pufendorf, Um livro foi escrito por um alemão chamado Samuel Pufendorf and a third by a Huguenot, Pierre Bayle. e um terceiro por um huguenote francês chamado Pierre Bayle. Now, all of these books defended religious toleration, but in different ways. Todos esses 3 livros defendiam a tolerância religiosa, mas de maneiras diferentes. And they reflect the 3 points, the 3 views on church and state and the individual that I referred to in my opening. E esses livros refletem as 3 visões da relação entre igreja, Estado e o indivíduo que eu mencionei anteriormente na minha apresentação. So we're going to look at each of these briefly in turn. Então vamos olhar cada um desses separadamente. Pufendorf, his view of church and state was not much different from the medieval view. A visão de Pufendorf sobre relação de igreja e Estado não é diferente da visão medieval, muito diferente. So I have a T at the top which stands for truth. Eu tenho um T que vocês estão vendo aí nessa imagem. Esse T significa a verdade. So it should be a V for you. Deveria ser um V para vocês, né? Pufendorf believed in God and in truth. Pufendorf acreditava em Deus e acreditava na verdade. But he also believed that the truth about God, religion and society Mas ele acreditava que a verdade sobre Deus, a religião e a sociedade were mediated through the church and the state. era mediado por meio da igreja e do Estado. So you can see the C, which stands for church, Você vê aí no gráfico a letra C, que significa igreja, o C maiúsculo. although in Portuguese it would be Igreja, I. I. Igreja. And the S stands for state. E esse S minúsculo que você está vendo ali, simboliza Estado. And in Portuguese it would E be seria um E em I. português. And at the bottom, E lá embaixo, o I, you have the individual. você tem esse Izinho minúsculo, é um indivíduo. Now it's lowercase I É um I minúsculo. because the individual in this system is relatively unimportant. O I está minúsculo porque o indivíduo nesse sistema não é importante. The church was the most important A igreja era mais importante. and worked with the state. You can see the line connecting the church and E state você vê essa linha horizontal entre o C da igreja e o S do Estado. Simboliza a colaboração entre a igreja e o Estado. to convey to the individual spiritual and civil truths. E a igreja, por meio do Estado, transmitia ao indivíduo verdades civis e religiosas. During this time, there was no sense of the rights of conscience or individual liberties. Neste período não havia a noção ou o senso de importância da consciência e os direitos do indivíduo. If conscience is based on your belief that God is telling you to do or believe something differently than the church or the state, Se a sua consciência está dizendo para você agir de uma maneira que é diferente da igreja ou do Estado, how does that make sense if the church and the state tell you what is true? como é que isso pode se encaixar com essa visão que é a igreja e o Estado que te diz o que você deve fazer? So this is a kind of society where the king may give you toleration as a privilege, Então, nessa sociedade de Pufendorf, é uma sociedade em que o rei pode lhe dar a tolerância como um privilégio, but not as a right. mas não como um direito. And Pufendorf's argument was that to keep the peace, the king should extend toleration. E o argumento de Pufendorf era que para manter a paz e a ordem, o rei deveria usar a tolerância. So, what happened next? Martin Luther plays an important role in this story. E o que acontece depois? Martim Lutero desempenha um papel importante nessa história. So we have some theology of faculty here Eu sei que nós temos aqui membros do seminário, professores do seminário and theology students. e alunos de teologia. Luther had a doctrine called the priesthood of all believers. Lutero tinha uma doutrina chamada doutrina do sacerdócio de todos os crentes.
And it was probably the teaching in the Reformation that had the greatest societal and political impact. E era justamente o ensino da reforma que exerceu o maior impacto social e político. That the priesthood of all believers É que o sacerdócio de todos os crentes meant that the individual significava que o indivíduo had the right and duty tinha o direito e o dever to study the Bible de estudar a Bíblia and to pray directly to God himself or herself. e de orar ele ou ela mesma diretamente a Deus. And you can see how it changes the diagram. Você pode ver como isso muda o diagrama. So Luther still believes in truth and God, Então Lutero também acredita em Deus e na verdade, but now the individual has a responsibility to directly study and understand and pray. e agora o indivíduo tem uma responsabilidade por si mesmo para estudar e ler a palavra. And so the I, the individual, is now capitalized. Então agora o I do indivíduo está maiúsculo. The church and the state now play a role of service to the individual. A igreja e o Estado agora elas desempenham um papel de serviço ao indivíduo. They both are capitalized Ambas são maiúsculas, como você pode ver o C da igreja e o S do Estado, because they are sovereign in their own realms. porque elas são soberanas em suas próprias esferas. The church in the spiritual realm, A igreja no âmbito, na esfera espiritual, the state in the civil realm. o Estado no âmbito civil. And there's a separation between the two. E há uma separação, que é esse traço aí que você está vendo, entre os dois. Now, I don't want to mislead you and say this is immediately what Luther believed and embraced. Eu não quero enganar você e dizer que isso é imediatamente o que o Lutero acreditou. These were ideas that he laid down, Foram ideias que ele colocou, que ele propôs, the implications of which he himself did not fully see. Cujas implicações ele mesmo na época não enxergava. Though if you read his writings, in his early writings, No entanto, nos seus escritos, principalmente os seus primeiros escritos, he says nearly this much, ele diz isso, that the magistrate should not be involved with heresy. Que o magistério, que o oficial público não deve se envolver com heresia. And that religious truth should be taught only through persuasion. E que a verdade religiosa deve ser ensinada somente por meio da persuasão. But you can see where the idea of freedom of conscience and rights comes from. Mas você vê aqui de onde a ideia de liberdade religiosa e liberdade de consciência origina. That if the individual can access God directly Que se o indivíduo pode acessar a Deus de maneira direta and study the Bible, e estudar a Bíblia, then that conscience needs to be protected. então essa consciência do indivíduo precisa ser protegida. And other rights flow from this. E outros direitos nascem a partir disso. You don't just have the right to study the Bible, you have the right to share it with others. Você não tem somente o direito de estudar a Bíblia, mas de compartilhá-la com os outros. Freedom of speech. Liberdade de expressão. You have the right to gather together with others to worship. Você tem a liberdade de se reunir, o direito de se reunir com os outros para adorar. Freedom of assembly. Você tem liberdade de associação And to write and publish. Freedom of the press. e liberdade da imprensa para escrever e publicar. So you can see why some people call religious freedom and conscience the first freedom. Então você vê-se que por que as pessoas veem que a liberdade de consciência e liberdade religiosa são as primeiras liberdades? Because it lays the foundations for the other freedom. Porque ela larga as bases para os demais liberdades. But the story doesn't end with Luther and Locke. Mas a história não termina somente com Lutero e com John Locke. We come to the modern era, which was foreshadowed by Bale. Nós chegamos na era moderna que foi que tem em sua figura Pierre Bayle. And we suddenly have a change at the top of the chart. Aí vamos ter uma mudança no gráfico. Lowercase t's. Nós temos T minúsculo, Lots- verdade minúscula. Lots of different truths. Muitas verdades diferentes, que são esses Tzinhos que você está vendo aí acima. Everyone has their own truth. What's true for you may be true for you, but it's not true for me. Todo mundo tem sua própria verdade. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Does that sound a little bit like the society that we live in? Parecido com a sociedade na qual vivemos hoje. Now, the individual is still
important, you have to know your own truth. O indivíduo nesse modelo ainda é importante, né? Você precisa saber a sua própria verdade. But lowercase importance, Mas o indivíduo aí tem um valor minúsculo, de menos importância. because there are no absolute truths about the value of the individual even. Porque não existem verdades absolutas sobre o valor do indivíduo, a dignidade do indivíduo. And church and state are separate, E a igreja e o Estado são separadas, but this separation is based on a view of the inferiority of the church. mas essa separação de igreja e Estado pressupõe a inferioridade da igreja. Because this system is based on skepticism, on an inability to know the truth. Porque esse sistema é baseado no ceticismo, numa inabilidade de acessar a verdade. And who threatens this system of skepticism? E quem é que ameaça esse sistema de ceticismo? Religious people who think Pessoas they know the truth. religiosas que acreditam na verdade. So therefore we must exclude these people to the margins of society Então precisamos excluir essas pessoas para a margem da sociedade and keep their ideas in the private spaces of life. e manter as suas ideias no âmbito privado da vida. Reason is given the strong priority over revelation. A razão recebe uma ênfase dominante, prioritária acima da revelação. Okay, so 3 sets of very complicated ideas. You could take an entire class on each one of those models. Então aí tá os modelos resumidos, você poderia ter uma aula em cada modelo. But I've got about 5 minutes now to Eu tenho 5 minutos agora make it all make sense. para tentar fazer tudo fazer sentido. So what I'm arguing is you have all 3 views on the screen in front of you, Então o right? que eu estou argumentando, você está vendo aqui as 3 visões acima na tela. We'll call the view on the left the medieval world, Vocês da esquerda eu vou chamar do mundo medieval. the center view Protestant free church view of the world, A visão do meio que você está vendo ali na tela é a visão protestante da igreja livre. and then on the right the modern liberal view of the world. E na direita, que é o que tem os tezinhos, é a visão liberal do mundo moderno. America was founded by Os Puritans Estados Unidos foi fundado por puritanos, who more or less bought into the semi-medieval view of the world. que mais ou menos adotaram a visão semi-medieval do mundo que vocês estão vendo ali It's a good thing na esquerda, my friend na sua esquerda. David Little isn't here to tell me that's a gross oversimplification. É o meu amigo David Little que está aqui, que é presbiteriano, para quem não sabe, e iria dizer que eu estou fazendo uma simplificação But there's demais. and he would talk about Roger Williams in Rhode Island, E aí vai falar sobre Roger Williams na colônia de Rhode Island. but even he would have to acknowledge that John Cotton in Massachusetts E até ele teria que reconhecer que John Cotton, o chefe da colônia de Massachusetts, hung Quakers enforcava Quakers on Boston Common, executed them because of their heretical views. na cidade de Boston por causa das suas visões heréticas. But by the time of the American constitutional, Mas com o surgimento da Constituição e da fundação dos Estados Unidos como uma nação, Locke's free church views had gained the ascendancy. o modelo de João Locke da Igreja Livre havia ganhado a dominância nas visões da relação de igreja e Estado. And the American founding, its Constitution, its First Amendment, was largely based on this middle free church category. E a fundação dos Estados Unidos, a fundação da primeira ementa que garante a liberdade religiosa da Constituição americana, foi baseada e fundamentada nesse modelo do meio da Igreja Livre protestante. But in the 19th and 20th centuries, modernism and skepticism and postmodernism become widespread. Mas no século XIX, no século XX, nos Estados Unidos, o modernismo, o pós-modernismo, o ceticismo se tornam hegemônicos. And popular media, the press, Hollywood, politicians, many of them are thinking and acting in this third right category. E a mídia popular, o entretenimento, os políticos, os artistas estão pensando nessa terceira categoria da direita que vocês estão vendo. And many people have forgotten the middle category, E muitas pessoas esqueceram da categoria do meio,
that values both the church and the state, que valoriza tanto a igreja e o Estado, moral truths, a verdade moral but also freedom, religious and civil freedoms. e também liberdade religiosa e liberdades civis. And American politics is becoming more and more aligned with either the box on the left, conservative, Republican, Christian nationalism, Então, assim, a política americana hoje está se alinhando mais e mais ou com a esquerda do gráfico que você está vendo, que é o nacionalismo cristão, no Partido Republicano, a extrema-direita, or the box on the right, ou com a categoria na direita, secular, progressive liberalism that promotes gender and sexual ideologies that traditional religions are uncomfortable with. Secularismo, liberalismo, que ameaça os valores tradicionais da família, com a política de sexualidade e política de identidade. And it makes our politics more extreme, E esse fenômeno torna a nossa política mais extrema less able to work together, less able to compromise. e menos capaz de negociar, de fazer negociações, acordos. And to give another very rough oversimplification, E para dar só um exemplo que pode ser assim um pouco reducionista, mas que ilustra isso, South America does not have the same kind of history and heritage with this middle category a América Latina não tem a mesma história com essa categoria do meio. you originally had a certain kind of Catholicism that was not actually run by the Catholic Church, Vocês tinham uma espécie de catolicismo que de fato não era administrado pela Igreja Católica, but was run by Spain. mas que era administrado pela Espanha, por Portugal. And so when democracy came to Central and South America, Então, quando a democracia chega à América Central e América do Sul, it did not come so much through that central box, ela não entrou pelo viés dessa categoria do centro que vocês estão vendo, but came more from thinkers and leaders that tended towards the more modern secular liberal right box. mas vinham assim de pensadores que tinham adotado mais esse pensamento, essa visão secularista, liberal, que a gente está vendo na categoria à direita no gráfico. Hence, the politics here have always been somewhat more extreme, Por isso que as políticas aqui geralmente sempre tendem a ser um pouco mais extremas, but your church and your university mas a sua igreja e a sua universidade are connected with a Protestant heritage. tem uma herança protestante. And so you have a special insight Então vocês têm uma compreensão especial into the ideas associated with this middle box. as ideias que estão associadas a essa categoria do meio. It has also been kept alive in our tradition because the book, The Great Controversy, Essa tradição também tem sido mantida por causa do livro O Grande Conflito. sets out the history of this position. Delineia a história dessa posição do centro. You may remember Ellen White talking about Protestantism and republicanism. Você talvez lembre de Ellen White falando sobre o protestantismo e o republicanismo. And this is the model that she's talking about. E este é o modelo da qual ela está falando. So you as a university with a law school Então vocês como uma universidade com uma escola de direito and a divinity school e com um seminário are particularly well positioned estão bem posicionados to help breathe life back into the ideas, para trazer de volta vida às ideias, theological, philosophical, and legal, as ideias filosóficas, teológicas, jurídicas, that help support and understand and explain this position. que ajudaram a construir e a desenvolver essa posição. Which I believe can help bring greater peace and ability to work together in a community to protect the rights of all. E que eu acredito serem melhores para proteger os direitos de todos e para uma convivialidade mais pacífica. Now, I have come with some experts from England and America, Eu vim com alguns especialistas da Inglaterra e dos Estados Unidos. and I should make clear we're not all Protestants. E eu tenho que deixar claro, nem todos nós somos protestantes We aqui. have a good Catholic friend here today, Temos um bom amigo católico aqui conosco. and our Presbyterian friend who was with us E earlier. o nosso amigo presbiteriano que saiu agora. But we all have some kind of appreciation
Mas todos nós temos uma apreciação for what I would say is this at least free church tradition, this ability for churches to and individuals to carry out their religious convictions and beliefs. para o que eu chamaria dessa tradição da igreja livre, essa tradição que acredita no valor do indivíduo para viver de acordo com a sua consciência.